Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje quero falar com vocês sobre um tema que toca profundamente o coração de muitos pais e mães. A dor de ver um filho ou uma filha se afastar da fé é uma experiência silenciosa, uma sentença que deixa um vazio não apenas nos bancos da igreja aos domingos, mas também no coração de quem ama. Aquela cadeira que antes estava ocupada pelo seu filho agora permanece vazia. E a cada semana sentimos o peso dessa ausência. Não é raro que, diante desse afastamento, pais e mães tentem de todas as formas resgatar os filhos, usando argumentos, avisos ou mesmo imposições. No entanto, muitas vezes, essas tentativas, embora motivadas pelo amor, acabam produzindo o efeito contrário. Aqui, precisamos entender uma verdade essencial. A fé não pode ser forçada. Ela deve florescer no coração livremente, como nos ensina o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nossas palavras têm um poder extraordinário, podem construir pontes ou erguer barreiras invisíveis que afastam ainda mais aqueles que amamos. Permitam-me compartilhar uma história real que ilustra bem essa situação. Dona Helena, uma senhora de Belo Horizonte, passou 7 anos assistindo seu filho Ricardo se afastar não apenas da igreja, mas também dos valores que ela, com tanto carinho, havia ensinado. Cada tentativa de trazê-lo de volta parecia aumentar a distância dia. Após uma discussão particularmente dolorosa sobre religião, Ricardo disse algo que mudou completamente a perspectiva de sua mãe. Mãe, cada vez que você fala sobre a igreja, sinto que você não me ama como sou, mas apenas como gostaria que eu fosse. Essas palavras foram como um choque de realidade para Dona Helena. Ela percebeu que, embora suas palavras fossem motivadas pelo amor e pela preocupação, o efeito era justamente o oposto do desejado. O que transformou essa situação não foi um milagre imediato, mas uma mudança na maneira de se comunicar 3 anos depois. Ricardo não apenas voltou à igreja, mas se tornou um leitor assíduo nas missas dominicais. Esta história nos lembra que o caminho de retorno à fé é muitas vezes construído com paciência, empatia e palavras cuidadosamente escolhidas e não com imposições ou julgamentos. Antes de revelarmos as 3 frases que nunca devemos dizer a um filho afastado da fé, é essencial que compreendamos o que se passa em sua mente e coração. Cada jovem possui uma experiência única e pessoal com a fé. Alguns podem estar buscando autonomia, desejando experimentar a fé por conta própria. Outros carregam feridas invisíveis, decepções com líderes ou membros da igreja, que criam barreiras silenciosas para o retorno. Muitos buscam autenticidade, observando atentamente se vivemos o que pregamos. Qualquer contradição entre nossas palavras e ações pode se tornar um argumento contra a fé. E, ainda assim, quase todos estão em uma jornada espiritual, mesmo que não a reconheçam como tal. Eles buscam sentido, propósito e conexão, elementos essenciais da espiritualidade em lugares diferentes daqueles que esperamos. Neste contexto, surge a necessidade de refletirmos sobre o poder da empatia antes de tentar corrigir, advertir ou convencer. Precisamos
nos colocar no lugar de nossos filhos. Que perguntas eles podem ter? Que decepções os marcaram? Quais necessidades espirituais não foram atendidas? Este exercício de empatia transforma a comunicação de um monólogo que afasta para um diálogo que aproxima. E é justamente nesse espaço de compreensão e amor que podemos preparar o terreno para as palavras certas, aquelas que constroem pontes em vez de erguer barreiras. Como incentivo, convido você a escrever nos comentários: escolho a empatia, e não se esqueça de deixar seu amém, para que possamos juntos receber a graça do discernimento e da compreensão. Ao longo desta série, vamos explorar 3 frases que devem ser eliminadas do nosso vocabulário e, mais importante, aprender quais palavras podem abrir portas para a reconciliação espiritual e para o retorno de nossos filhos à fé. Meus irmãos e irmãs, ao iniciarmos esta jornada, lembrem-se, a comunicação eficaz com nossos filhos não é apenas sobre o que dizemos, mas sobre como ouvimos, compreendemos e amamos. É a transformação de nosso coração e de nossas palavras que cria um ambiente propício para que a graça de Deus atue. E, assim como o Padre Paulo Ricardo nos ensina, cada gesto de amor, cada palavra de acolhimento, cada momento de presença silenciosa em oração pode ser o início de um caminho de volta para o coração de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, agora que já refletimos sobre a importância de uma comunicação empática e acolhedora, precisamos nos aprofundar na compreensão do que realmente se passa na mente e no coração de um filho que se afastou da fé. Somente entendendo sua perspectiva única, podemos transformar nossas palavras em pontes de reconciliação e não em barreiras invisíveis, como nos ensina Isaías 55, contra 8 até 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa passagem nos lembra que cada filho possui uma experiência espiritual própria, muitas vezes incompreensível aos olhos de um pai ou mãe, e que nossa missão não é impor, mas compreender e guiar com amor. Em minha experiência de anos aconselhando famílias, identifiquei 4 estados emocionais comuns em jovens afastados da igreja. Primeiro, muitos sentem um profundo desejo de autonomia. A fé que receberam na infância pode parecer imposta e eles precisam descobrir sua própria identidade espiritual. Quando pressionamos ou insistimos, reforçamos a sensação de que a fé não é uma escolha pessoal, mas uma obrigação. E isso cria resistência. Segundo, muitos jovens carregam feridas invisíveis, podem ter sido julgados por líderes religiosos ou membros da comunidade, ou simplesmente não encontraram respostas satisfatórias para suas perguntas sinceras sobre Deus, sofrimento ou moralidade. Essas feridas, se não reconhecidas, tornam-se barreiras quase invisíveis para qualquer tentativa de reconciliação. Terceiro, há uma busca intensa por autenticidade. Os jovens observam atentamente se vivemos o que pregamos. Qualquer contradição entre nossas palavras sobre fé e nossas ações cotidianas é percebida imediatamente e frequentemente se torna um argumento contra a religião. A fé não deve ser apenas teoria. Ela precisa ser
ser testemunho vivo, visível e coerente no dia a dia de quem a pratica. Quarto, quase todos os jovens estão em uma jornada espiritual, mesmo que não a chamem assim. Eles buscam significado, propósito e conexão, elementos essenciais da vida espiritual em lugares diferentes daqueles que esperamos. Como exemplo, lembro do caso de Carlos, um jovem de 29 anos em São Paulo, que me disse: não é que eu não acredite em Deus, mas o Deus que me apresentaram não parece grande o suficiente para responder às minhas perguntas. Essa declaração revela uma verdade profunda. Muitas vezes, os jovens não rejeitam a Deus, mas uma versão limitada de Deus que não dialoga com suas inquietações mais profundas. Diante disso, é natural que pais e mães que amam profundamente sintam o impulso de consertar a situação com argumentos alertas ou até manipulação emocional. Contudo, essas estratégias geralmente produzem o efeito oposto. O filho pródigo, narrado na parábola de Jesus, Lucas 15, não voltou por mensagens de advertência ou por lembretes constantes dos perigos do mundo. Ele retornou porque percebeu, no mais íntimo de seu coração, que seria recebido com amor incondicional. Portanto, como nos ensina 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine palavras, por mais eloquentes ou fundamentadas na Bíblia que sejam. Perdem seu poder se não estiverem revestidas de amor genuíno e compreensão verdadeira. Antes de passarmos para a primeira frase que devemos eliminar do nosso vocabulário, convido você a um breve exercício de empatia. Tente por alguns instantes ver a fé através dos olhos do seu filho. Quais perguntas ele pode ter que nunca foram respondidas? Que experiências podem ter causado decepção ou desconfiança? Quais necessidades espirituais não estão sendo atendidas? Ao adotar essa perspectiva, transformamos nossa comunicação de um monólogo controlador em um diálogo que aproxima e acolhe. Se você se compromete a ver a situação pelos olhos de seu filho, escreva nos comentários. Escolha a empatia e não se esqueça de deixar seu amém. Para receber a graça de discernimento e compreensão, esse é o primeiro passo essencial para que suas palavras se tornem sementes de reconciliação e não pedras que bloqueiam o caminho de volta ao coração de Deus. No próximo segmento, vamos descobrir a primeira frase que devemos eliminar do nosso vocabulário. Uma expressão que, embora pareça inofensiva, cria barreiras profundas entre você e seu filho, afastando silenciosamente da fé. Commisso. Começamos a trilhar o caminho das palavras que constroem pontes, inspiram e convidam à volta ao amor de Deus. Meus irmãos e irmãs, agora chegamos a um ponto crucial desta jornada, a identificação da primeira frase que nunca devemos dizer a um filho afastado da fé, por mais inofensiva que possa parecer. Esta expressão cria barreiras invisíveis entre você e seu filho, distorcendo a percepção que ele tem de Deus e da própria fé. A frase em questão é: você está decepcionando a Deus com suas escolhas. Ou variações como: Deus deve estar triste com você. Ou o que Jesus pensaria disso? À primeira vista, pode parecer um apelo legítimo à consciência, mas, na realidade, causa 3 danos profundos. Primeiro, distorce a imagem de Deus, apresentá-lo como alguém facilmente desapontado,
condicional em seu amor, mais preocupado com regras do que com relacionamento pessoal com seus filhos. Contraria o que Jesus nos revelou sobre o pai amoroso na parábola do filho pródigo, Lucas 15. O pai não diz ao filho que retorna: "Você me decepcionou". Pelo contrário, ele corre ao encontro do filho, o abraça e celebra seu retorno. Esse é o verdadeiro coração de Deus. Um amor que acolhe sem impor culpa ou vergonha. Segundo, ao dizer esta frase, colocamos a nós mesmos na posição de intérprete dos sentimentos de Deus. Como se tivéssemos autoridade para declarar quem está ou não decepcionando o Senhor. Mateus 7, contra 1 até 2 nos adverte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Cada vez que afirmamos que Deus está desapontado, assumimos um papel que não nos cabe e sobrecarregamos o coração do filho com culpa desnecessária. Terceiro, essa frase cria uma associação negativa entre Deus e sentimentos de medo, vergonha e rejeição. Quando sugerimos que Deus está desapontado, reforçamos a ideia de que a fé serve para evitar a desaprovação divina e não para experimentar o amor transformador de Cristo. Muitos jovens que ouviram frases assim relatam que passaram a evitar a fé não por falta de amor a Deus, mas por medo de não corresponder a uma expectativa percebida. Para ilustrar, compartilho o caso de Dona Marta, de Fortaleza. Durante anos, ela dizia à filha Júlia: Deus fica triste quando você não vai à missa. Dia, Júlia respondeu: se Deus fica triste tão facilmente, prefiro não decepcioná-lo, mantendo distância. Essa resposta revela o efeito real da frase. Em vez de aproximar, ela criou uma barreira invisível. Então, o que podemos dizer em vez disso? Aqui estão 3 alternativas poderosas que constroem pontes e promovem a abertura ao diálogo. E Deus nunca deixou de te amar, nem por um segundo. Esta afirmação reforça a verdade fundamental de Romanos 8:30 e 8 até 39, que nada pode nos separar do amor de Deus. Estou aqui para te ouvir sem julgamentos. Essa frase abre espaço para que o filho expresse dúvidas, medos e sentimentos, mostrando que você valoriza sua jornada espiritual sem impor regras ou expectativas. Son, respeito sua jornada espiritual. Reconhece que a fé é um caminho pessoal e que Deus trabalha de formas únicas na vida de cada pessoa. Não se trata de forçar crenças, mas de estar presente com amor. Roberto, um pai de Porto Alegre, compartilhou como essa mudança de palavras transformou seu relacionamento com o filho. Em vez de dizer que Deus estava desapontado, ele passou a afirmar: sei que Deus está trabalhando em sua vida de maneiras que talvez nenhum de nós compreenda completamente. 3 meses após essa mudança, seu filho pediu para acompanhá-lo à missa, dizendo: quero conhecer melhor este Deus que você diz que me ama incondicionalmente. Uma prática poderosa para internalizar essas alternativas é escrever as frases positivas em pequenos cartões e colocar luz em locais estratégicos, na geladeira, no espelho do banheiro ou no painel do carro. Nos momentos de tensão, quando a frase antiga surge automaticamente, você terá a alternativa positiva à mão. Se você se compromete a eliminar esta primeira frase proibida do seu vocabulário, escreva nos comentários.
Escolho falar amor, não culpa. E não se esqueça de deixar seu amém para receber a graça de palavras que curam e restauram corações. Com essa primeira lição internalizada, estamos prontos para avançar para a segunda frase proibida, que muitas vezes parece inofensiva, mas também cria barreiras silenciosas entre pais e filhos. Afastando-os do caminho de volta à fé, meus queridos irmãos e irmãs, avançando em nossa reflexão, chegamos à segunda frase que nunca devemos dizer a um filho afastado da fé. Esta expressão, aparentemente inofensiva, pode gerar obstáculos silenciosos e profundos na comunicação e no relacionamento espiritual com nossos filhos. A frase em questão é: quando eu era da sua idade, eu nunca questionava a igreja. Ou variações como: na minha época respeitávamos mais as tradições. Ou sua geração perdeu os valores. À primeira vista, pode parecer um apelo legítimo à tradição e à transmissão de valores, mas, na prática, cria 3 obstáculos significativos. Primeiro, ela ignora completamente o contexto diferente em que nossos filhos estão crescendo. Hoje, os jovens enfrentam desafios que não existiam em nossa juventude. A exposição constante a diferentes visões de mundo através da internet, a hipersexualização da cultura, o ritmo acelerado das mudanças sociais e tecnológicas, como nos lembra Eclesiastes 7:10. Não digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque não provém da sabedoria esta pergunta: cada geração possui suas próprias experiências, dificuldades e oportunidades. Comparar o passado com o presente cria um distanciamento, mostrando que a fé parece pertencente a um tempo que não dialoga com a realidade atual. Segundo, esta frase transmite, ainda que implicitamente, que as dúvidas e questionamentos da nova geração são ilegítimos ou resultado de falha moral. Questionar não é sinal de fraqueza espiritual, mas muitas vezes indica uma fé em crescimento, um desejo de compreender, de aprofundar-se no relacionamento com Deus. Ao menosprezar suas inquietações, corremos o risco de fazer. No sentir que sua busca por sentido é inadequada. Terceiro, a frase cria uma barreira geracional desnecessária, posicionando a fé como algo antiquado e desconectado do mundo moderno, em vez de uma verdade viva, relevante e capaz de falar a cada coração. En quelque époque, quando ouvimos comparações desse tipo, o jovem pode pensar: minha fé não é reconhecida, meus valores espirituais não se encaixam na visão de meus pais. Essa percepção mina a abertura ao diálogo e à reconciliação espiritual. Um exemplo revelador vem de João, um jovem de 23 anos de Recife. Ele compartilhou: cada vez que meu pai dizia "Namin rei putsó", eu sentia que a fé dele pertencia ao passado, não ao meu presente ou futuro. Essa sensação é devastadora para a transmissão da fé, pois transforma algo que deveria ser eterno em uma relíquia do passado. Então, o que podemos dizer em vez disso? Aqui estão 3 alternativas transformadoras que constroem conexão e compreensão. E também tive minhas lutas e dúvidas, e ainda tenho algumas. Esta honestidade aproxima, mostrando que o questionamento é natural e parte da jornada de fé. Or, gostaria de entender melhor os desafios que sua geração enfrenta
Esta frase demonstra humildade e interesse genuíno em compreender o contexto atual sem julgamento ou crítica. San, a fé sempre encontra maneiras de falar com cada geração de forma única. Reconhece que a essência da fé permanece, mas sua expressão pode se adaptar culturalmente para ser significativa a cada época. Dona Cláudia, mãe de Florianópolis, compartilhou como mudou sua abordagem com a filha de 19 anos. Em vez de comparar gerações, passou a dizer: quero aprender como a fé pode fazer sentido para você hoje. Essa simples mudança abriu espaço para um diálogo genuíno, onde a filha passou a compartilhar suas dúvidas reais, suas perguntas sinceras e, juntas, exploraram como os valores do Evangelho poderiam se manifestar de forma prática e contemporânea. 3 meses depois, a filha encontrou um grupo jovem na paróquia que compreendia suas inquietações e convidou a mãe para conhecer Luz, fortalecendo a relação espiritual de ambas. Uma prática poderosa para superar a tendência à comparação geracional é dedicar tempo para realmente conhecer o mundo do seu filho. Que música ele ouve? Que influenciadores acompanha? Quais questões o preocupam? O objetivo não é julgar ou criticar, mas compreender o contexto em que sua fé ou ausência de fé se desenvolve, como nos ensina 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Paulo compreendeu que a mensagem eterna precisava ser comunicada de forma culturalmente relevante, adaptando-se às circunstâncias, sem perder a essência. Se você se compromete a eliminar esta segunda frase proibida do seu vocabulário, escreva nos comentários: escolho compreender, não comparar, e não se esqueça de deixar seu amém para receber a graça da sabedoria intergeracional. Esta mudança de atitude pode transformar profundamente a comunicação e o relacionamento com o seu filho, tornando a fé uma ponte viva entre gerações. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos agora à terceira frase que devemos eliminar do nosso vocabulário ao falar com filhos afastados da fé. Esta é talvez a mais sutil, mas também uma das mais prejudiciais, pois utiliza o medo como motivação e, como sabemos, o medo raramente constrói fé verdadeira. A frase em questão é: você vai se arrepender quando for tarde demais. Ou variações como: um dia você vai precisar de Deus. E talvez ele não responda. Ou, quando a desgraça vier, não diga que não avisei. O efeito destas palavras é devastador e podemos resumir os danos em 3 pontos principais. Primeiro, ele apresenta Deus como vingativo, mesquinho, alguém que guarda rancor e se recusa a ajudar justamente nos momentos de maior necessidade. Esta imagem contradiz frontalmente a revelação de Jesus sobre o Pai misericordioso, que faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5:45. Ao sugerir que Deus pune, reforçamos uma visão distorcida do seu amor e o jovem passa a associar a fé a medo e punição, em vez de esperança e confiança. Segundo, embora esta abordagem baseada no medo possa gerar conformidade externa temporária, ela nunca produzirá uma fé autêntica e transformadora, como nos lembra 1 João 4:18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor,
porque o temor tem consigo a pena e quem teme não é perfeito em amor. Uma fé construída sobre o medo é frágil e limitada, incapaz de sustentar o espírito em momentos de provação ou dúvida. Terceiro, ao usar esta frase, posicionamos a nós mesmos como profetas de desgraças. Em vez de embaixadores da Boa Nova, o filho passa a associar a fé a ameaças, manipulação emocional e ansiedade. Em vez de perceber a plenitude, a liberdade e a alegria que ela pode oferecer, para ilustrar, compartilho o relato de Antônio, um jovem de 27 anos de Salvador. Ele disse: depois de anos ouvindo que Deus me puniria por minhas dúvidas, decidi que, se esse era o Deus em que meus pais acreditavam, eu preferia arriscar o inferno a adorar um ser tão mesquinho. Esta percepção distorcida tornou-se um dos maiores obstáculos para o retorno à fé genuína. Então, como devemos nos comunicar em vez de usar frases que geram medo? Aqui estão 3 alternativas eficazes que constroem pontes e promovem a abertura ao diálogo. E a fé tem sido meu maior conforto nos momentos difíceis e desejo que você também tenha esse apoio. Compartilha seu testemunho pessoal sem impor ou ameaçar, mostrando que a fé é fonte de força e paz. Deus estará lá para você quando e se você decidir buscá-lo. Respeita o livre-arbítrio do jovem e afirma a fidelidade constante de Deus, sem forçar ou intimidar. San, independentemente de suas escolhas espirituais, meu amor por você nunca mudará. Essa garantia de amor incondicional reflete o próprio coração de Deus, que permanece firme em seu amor por cada filho. Dona Teresa, mãe de Manaus, aplicou essa abordagem com seu filho Lucas por anos. Ela o advertia sobre as consequências de se afastar de Deus. Após assistir a uma palestra sobre comunicação familiar, mudou completamente sua postura. Em vez de avisos ou ameaças, passou a compartilhar como a fé a sustentou nos momentos de dificuldade, como um testemunho pessoal e vulnerável. 6 meses depois, Lucas procurou a mãe e disse: mãe, você poderia me ensinar a rezar de novo? Quero experimentar aquela paz que você sempre menciona. Raul, uma prática concreta para evitar recorrer ao medo é manter um diário de gratidão espiritual. Anote diariamente bênçãos, experiências positivas ou momentos de paz vividos através da fé. Quando surgir a oportunidade de diálogo com seu filho, você terá histórias reais de fé e amor para compartilhar. Em vez de recorrer a advertências ou ameaças, lembrando Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensem nisso. Se você se compromete a eliminar essa terceira frase proibida, escreva nos comentários: escolho testemunhar amor, não medo, e não se esqueça de deixar seu amém para receber a graça de palavras que inspiram e não intimidam. Com a compreensão e prática dessas 3 primeiras frases, já estamos pavimentando um caminho seguro e amoroso para reconectar nossos filhos à fé, preparando o terreno para o próximo passo. A aplicação prática de métodos que transformam a comunicação familiar em ponte de esperança, meus queridos irmãos e irmãs,
após compreendermos o impacto das palavras que usamos e identificarmos as 3 frases proibidas, chegamos a um ponto crucial. Como transformar nossas palavras e ações em verdadeiras pontes de reconciliação com nossos filhos afastados da fé? Para isso, quero compartilhar com vocês um método que tem se mostrado profundamente eficaz, inspirado nos ensinamentos de Cristo. E na prática pastoral do Padre Paulo Ricardo, chamo de método dos 3 As: acolhimento, autenticidade e amor ativo. O primeiro A, acolhimento, é sobre criar um espaço seguro para que seu filho possa expressar suas dúvidas, sentimentos e até mesmo discordâncias, sem medo de rejeição ou julgamento. Em Lucas 15:20, lemos sobre o pai do filho pródigo. E levantando-se, foi para seu pai e, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se desculpasse ou demonstrasse arrependimento antes de receber. Ele o acolheu com amor completo e incondicional. Assim também devemos agir. O acolhimento é uma atitude que antecipa o perdão, a compreensão e a presença amorosa. O segundo A, a autenticidade. Remete à verdade plena e à transparência de nossas vidas. Em João 1,14 encontramos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus não apresentou uma versão polida ou idealizada de sua vida. Ele se revelou humano em sua totalidade, com sentimentos, dúvidas e fragilidades. A autenticidade significa compartilhar nossas próprias lutas e experiências, reconhecer que não temos todas as respostas e ser transparente sobre nossas imperfeições. Mariana, uma mãe de Brasília, compartilhou como essa vulnerabilidade transformou sua relação com a filha adolescente. Ao admitir suas próprias dúvidas, encontrou conexão e abertura que anos de tentativas perfeccionistas não haviam proporcionado. O terceiro A, amor ativo, traduz-se em ações concretas que evidenciem o amor que sentimos. Em João 13:1, antes da última ceia, lemos: Havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus demonstrou seu amor lavando os pés dos discípulos, um ato concreto de serviço. O amor ativo, portanto, é mais do que palavras. São gestos visíveis de dedicação, presença e cuidado, realizados sem esperar reconhecimento ou reciprocidade. Carlos, um pai de Porto Alegre, relatou que, ao adotar esta prática, ajudando voluntariamente pessoas em situação de rua e vivendo sua fé de maneira concreta, seu filho naturalmente começou a se aproximar, pedindo para acompanhá-lo em atividades religiosas e de serviço comunitário. Esses 3 pilares funcionam de maneira integrada. O acolhimento abre a porta, a autenticidade cria confiança e o amor ativo fortalece a ligação entre pais e filhos, mostrando que a fé é vivida, prática e cheia de sentido. Eles não apenas moldam a comunicação, mas refletem o próprio coração de Deus que nos acolhe, nos revela a sua verdade e nos ama incondicionalmente. Para aplicar o método dos 3 As no dia a dia, é importante transformar intenções em práticas concretas,
Por exemplo, dedicar momentos regulares para ouvir o filho sem interrupções, compartilhar semanalmente experiências pessoais de fé e criar oportunidades de serviço em família, onde a fé se manifesta através de ações, não apenas palavras. Essas práticas consolidam o diálogo e constroem uma atmosfera de confiança e abertura. Se você está comprometido a aplicar o método dos 3 As em sua vida familiar, escreva nos comentários: acolhimento, autenticidade, amorativo. E não se esqueça de deixar seu amém para receber a graça de uma comunicação que reconcilia, restaura e aproxima os filhos do coração de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, agora que compreendemos os fundamentos do método dos 3 As, acolhimento, autenticidade e amorativo, é hora de refletir sobre como aplicá-lo concretamente na vida diária. Não se trata apenas de conhecer a teoria, mas de transformar cada gesto e palavra em uma oportunidade de aproximar nossos filhos da fé e do amor de Deus. Comecemos pelo acolhimento. Este passo exige que criemos momentos específicos para ouvir nossos filhos sem interrupções, correções ou julgamentos. Um exemplo prático pode ser reservar um período semanal, mesmo que curto, para simplesmente sentar e escutar luz. Permitir que eles expressem dúvidas, medos ou opiniões contrárias é essencial. Pedro, um pai de Curitiba, relatou que antes sempre interrompia o filho de 20. E 2 anos, quando surgiam questionamentos sobre fé, ele percebeu que, ao adotar uma postura de acolhimento, ouvindo atentamente sem corrigir, abriu um canal de comunicação que estava fechado há anos. O acolhimento não significa concordar com tudo, mas criar um espaço seguro para o diálogo. O segundo A autenticidade, nos convida a ser transparentes sobre nossa própria jornada espiritual. Significa admitir quando temos dúvidas, erros ou momentos de afastamento, mostrando que a fé é um caminho vivo, cheio de altos e baixos, e não apenas uma lista de regras a serem seguidas. Mariana, mãe de Brasília, compartilhou que, durante uma discussão com sua filha adolescente, decidiu se abrir. Filha, eu também tenho dúvidas, às vezes questiono, mas encontro paz em continuar buscando. Essa confissão genuína produziu mais conexão do que anos de tentativas de parecer espiritualmente perfeita. A autenticidade transforma a relação em confiança mútua, mostrando que a fé é humana, verdadeira e acessível. O terceiro A, o amor ativo, nos lembra que o amor não se demonstra apenas com palavras, mas também com gestos concretos. Significa servir, dedicar tempo e atenção e demonstrar cuidado sem esperar nada em troca. Carlos, pai em Porto Alegre, relatou que, ao parar de falar apenas sobre a igreja e começar a viver o Evangelho na prática, ajudando moradores de rua, participando de ações voluntárias, seu filho começou a se aproximar naturalmente. O amor ativo cria experiências compartilhadas que fortalecem laços e geram abertura para conversas sobre fé. Para implementar essas práticas de forma consistente, podemos adotar 3 hábitos concretos. Tempo de escuta sagrada. Reserve momentos regulares para ouvir seu filho sem interrupções ou correções, acolhendo suas palavras com respeito e atenção plena.
histórias de vulnerabilidade. Compartilhe semanalmente experiências pessoais de sua própria caminhada de fé, incluindo erros, dúvidas e aprendizados para normalizar o processo de crescimento espiritual. SEN, projeto de serviço familiar. Desenvolvam juntos uma atividade regular de serviço a uma causa maior, ajudar em abrigos, visitar idosos ou apoiar famílias necessitadas, sem a necessidade de rotular como atividade religiosa. O amor em ação fala mais alto do que qualquer sermão. Essas práticas, aplicadas de forma consistente, transformam o ambiente familiar em um espaço de confiança, diálogo e presença amorosa, tornando a fé não apenas uma obrigação, mas uma experiência viva e significativa. Se você se compromete a aplicar o método dos 3 As em sua comunicação diária, escreva nos comentários: acolhimento, autenticidade, amor ativo. E não se esqueça de deixar seu amém para receber a graça de uma comunicação que reconcilia e aproxima os filhos do coração de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, agora que entendemos como escolher palavras corretas e aplicar o método dos 3 As, é hora de refletir sobre um aspecto igualmente essencial: criar um ambiente familiar que silenciosamente convida nossos filhos a voltar à fé. Não se trata de imposições, mas de tornar o lar um espaço de paz, harmonia e presença espiritual, onde a fé se manifesta naturalmente. Podemos pensar nesse ambiente em 3 dimensões: espaço físico, atmosfera emocional e presença espiritual. Primeiro, o espaço físico do lar. Em 2 Crônicas 7,15, Deus diz sobre o templo: meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Assim como o templo era consagrado como lugar de encontro com Deus, nossa casa pode se tornar um santuário de paz. E encontro espiritual, isso não significa sobrecarregar o lar com imagens religiosas que podem gerar resistência, mas sim criar um ambiente que respire acolhimento, harmonia e serenidade. Pequenos elementos, como velas durante as refeições, música suave e edificante, ou um espaço de silêncio para contemplação, podem fazer uma diferença significativa. Dona Aparecida de Fortaleza compartilhou que, após o afastamento de seu filho da igreja, retirou quadros de santos que pareciam julgá-lo e os substituiu por velas e flores naturais. 6 meses depois, seu filho acendia uma vela sozinho, dizendo que ela trazia paz, um gesto que abriu portas para conversas mais profundas sobre espiritualidade. A segunda dimensão é a atmosfera emocional da casa. Em Gálatas 8, Hussonquete, Paulo nos lembra do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A criação de uma atmosfera emocional positiva não é apenas consequência da fé, mas um testemunho silencioso de seu poder transformador. Quando seu filho percebe que a fé produz paciência nos momentos de estresse, alegria diante das dificuldades e amor incondicional, ele recebe uma mensagem mais poderosa do que qualquer sermão poderia transmitir. João, de Belo Horizonte, relatou que ao focar em sua própria transformação espiritual, pedindo mais paciência, alegria e paz a Deus, seu filho comentou: Pai, tem algo diferente em você.
parece que você está mais em paz. Esse reconhecimento abriu espaço para um diálogo genuíno sobre fé e espiritualidade. A terceira dimensão é a presença espiritual. Em Mateus 18:20, Jesus promete: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esta presença espiritual pode ser convidada através de oração constante, leitura da palavra e prática da caridade. Não de maneira ostensiva, mas como parte natural da vida familiar. Uma prática poderosa é a bênção silenciosa. Todas as noites, quando seu filho dorme, entre discretamente no quarto e faça uma breve oração de bênção sobre ele, traçando o sinal da cruz em sua testa. Maria, de São Paulo, fez isso durante 2 anos, sem que o filho soubesse. E um dia ele comentou: mãe, ultimamente tenho sonhado com coisas espirituais. Sinto como se algo estivesse me chamando de volta. Raudi, para transformar o lar em um ambiente que convida ao retorno à fé, algumas práticas concretas podem ser adotadas. E limpeza espiritual da casa. Elimine elementos que causam tensão ou negatividade e inclua símbolos sutis de paz, harmonia e vida. Aspergir água benta discretamente ou criar cantos de meditação com velas e flores naturais pode ser muito eficaz. Momento de gratidão nas refeições. Mesmo que seu filho não participe de orações formais, convidá-lo a expressar gratidão por algo bom do dia cria uma ponte silenciosa para a espiritualidade. San, espaço de paz, reserve um canto tranquilo com cadeira confortável, plantas ou uma pequena fonte, onde qualquer membro da família possa se retirar para encontrar calma e renovação interior. Se você se compromete a transformar sua casa em um santuário de paz, escreva nos comentários: minha casa será um santuário de paz. E não se esqueça de deixar seu amém para receber a graça de criar um ambiente que silenciosamente convida ao retorno à fé. Lembremos, meus irmãos e irmãs, que pequenos gestos consistentes podem produzir mudanças profundas. Um lar acolhedor, emocionalmente saudável e espiritualmente presente comunica mais sobre a fé do que palavras ou sermões podem alcançar. Meus queridos irmãos e irmãs, agora que já exploramos a importância do espaço físico, da atmosfera emocional e da presença espiritual em nosso lar, é hora de detalhar práticas concretas que ajudam a transformar a casa em um verdadeiro ambiente que convida nossos filhos à fé. Mesmo sem palavras diretas, a primeira prática é a limpeza espiritual da casa. Isso não significa apenas aspergir água benta, embora essa ação possa ser feita discretamente, mas eliminar elementos que geram discórdia, tensão ou negatividade. Substitua-os por símbolos sutis de paz e harmonia, como velas acesas, flores naturais ou quadros com imagens que transmitam serenidade. Dona Aparecida, de Fortaleza, relatou que, após retirar quadros de santos que pareciam julgar seu filho, substituindo-os por velas e flores, o ambiente tornou-se mais acolhedor. E seu filho começou a interagir de maneira mais positiva, até mesmo acendendo velas sozinho para sentir paz. A segunda prática é estabelecer momentos de gratidão durante as refeições. Mesmo que seu filho não queira participar de orações formais, convidá-lo a mencionar algo bom que aconteceu no dia cria um vínculo silencioso com a espiritualidade
Pequenos momentos de atenção e reconhecimento ajudam a construir pontes de entendimento e confiança. João, de Belo Horizonte, comentou que, ao praticar esse momento de gratidão em família, percebeu que seu filho começou a se abrir sobre acontecimentos do dia a dia, aproximando-se naturalmente dos valores de fé transmitidos. A terceira prática é criar um espaço de paz dentro da casa. Pode ser um canto tranquilo, com a cadeira confortável, uma planta ou até uma pequena fonte de água, onde qualquer membro da família possa se retirar para encontrar calma e renovação interior. Este espaço serve como refúgio para reflexão, oração ou apenas para momentos de silêncio, permitindo que o filho sinta a presença de Deus de forma sutil, sem imposição. Além dessas práticas, é essencial manter uma rotina de bênção silenciosa. Cada noite, quando seu filho estiver dormindo, faça uma breve oração de proteção e bênção sobre ele, traçando o sinal da cruz em sua testa. Este gesto, invisível aos olhos humanos, cria uma atmosfera espiritual de cuidado e amor, reforçando o vínculo familiar e preparando o coração do jovem para a reconciliação. Maria, mãe de São Paulo, praticou essa bênção diariamente por 2 anos. E um dia seu filho comentou: "Mãe, ultimamente tenho sonhado com coisas espirituais. Sinto como se algo estivesse me chamando de volta." Eita, essas práticas, quando aplicadas com consistência, transformam o lar em um ambiente que comunica fé, não apenas com palavras, mas através da atmosfera, das ações da presença silenciosa de Deus. É o testemunho de uma vida cristã viva que fala mais alto do que qualquer sermão ou advertência. Portanto, meus irmãos e irmãs, comprometamos-se a limpar espiritualmente o lar e incluir símbolos sutis de paz, estabelecer momentos de gratidão durante as refeições, criar um espaço de paz para meditação, oração ou reflexão. Se você aceitar este compromisso, escreva nos comentários: "Minha casa será um santuário de paz." E não se esqueça de deixar seu amém para receber a graça de transformar seu lar em um lugar que convida ao retorno à fé. Lembrem-se, a transformação do ambiente é silenciosa, mas poderosa. Cada gesto consistente de acolhimento, amor e presença espiritual prepara o coração de seu filho para se reconectar com Deus e com a família. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos a um momento muito especial, testemunhos reais de famílias que aplicaram os princípios que discutimos e observaram mudanças significativas na relação com seus filhos afastados da fé. Essas histórias não prometem milagres instantâneos, mas nos ensinam sobre paciência, consistência e confiança na ação de Deus. O primeiro relato é de Ricardo e Lúcia de Salvador. O filho deles, Miguel, de 25 anos, havia se afastado da igreja após decepções com líderes religiosos durante 3 anos. Tentaram reconectá-lo através de argumentos, advertências e até manipulação emocional, mas nada funcionou. Após participarem de um retiro sobre comunicação familiar e aprenderem sobre as frases proibidas e o método dos 3 As, implementaram mudanças profundas, eliminaram as expressões que causavam culpa, passaram a acolher e ouvir Miguel e transformaram o ambiente da casa em um espaço de paz e harmonia. 6 meses se passaram sem sinais aparentes de mudança, mas um domingo difícil na vida de Miguel fez com que ele ligasse para os pais.
Posso ir à missa com vocês na próxima semana? Estou sentindo um vazio que nada preenche. Roy, 2 anos depois, Miguel não apenas retornou à fé, mas lidera um grupo de jovens que acolhe outros que se sentiram julgados ou excluídos. O segundo testemunho é de Dona Teresa, viúva de 68 anos em Recife. Sua filha Amanda afastou-se da igreja após a morte do pai, culpando a Deus pela perda. Durante anos, Teresa tentou convencê-la com argumentos teológicos sobre sofrimento e a vontade de Deus. Mas encontrou apenas resistência. Depois de assistir a uma palestra sobre comunicação com filhos afastados, mudou completamente sua abordagem. Em vez de explicar o inexplicável, começou a demonstrar como sua fé a sustentava em meio à dor que sua filha também sentia. Um ano depois, no aniversário do falecimento do pai, Amanda disse: "Mãe, quero ir à missa em memória do papai. Não entendo tudo sobre Deus, mas quero a paz que vejo em você." Esse gesto marcou o início de uma jornada de reconciliação espiritual que continua até hoje. A terceira história é de Carlos e Marta, de Porto Alegre. O filho deles, Lucas, de 31 anos, afastou-se não apenas da igreja, mas também da família após conflitos sobre seu estilo de vida. Durante 5 anos, a comunicação foi mínima e tensa. Após refletirem sobre o papel que tiveram no afastamento do filho, escreveram a carta não para convencê-lo a voltar, mas para pedir perdão por palavras e atitudes que criaram barreiras. A carta terminava com essas palavras: "Seu lugar em nossa família, em nosso coração, nunca mudou e nunca mudará. Independentemente de suas escolhas, nosso amor por você é incondicional. Assim como acreditamos que é o amor de Deus." 3 semanas depois, Lucas voltou para o jantar de domingo, o primeiro em 5 anos. E essa reconciliação familiar abriu espaço para conversas sobre espiritualidade e fé, reconstruindo lentamente a relação com Deus. Essas histórias nos lembram que o caminho de volta raramente é linear. Haverá avanços e recuos, momentos de esperança e períodos de aparente estagnação. Mas como nos assegura Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido, a chave está na perseverança, no amor constante e na aplicação prática dos princípios de comunicação que respeitam, acolhem e inspiram nossos filhos. Ao conhecermos esses testemunhos, somos inspirados a agir com paciência, a confiar na ação do Espírito Santo e a transformar nossas palavras e atitudes em instrumentos de reconciliação e esperança. Cada gesto, cada palavra amorosa e cada ambiente familiar preparado para a fé contribuem para que o jovem sinta-se seguro para retornar ao caminho do coração de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos a um momento de profunda espiritualidade. A oração de consagração pelos filhos afastados da fé. Após compreender o poder das palavras, aplicar o método dos 3 As e transformar o ambiente familiar, a oração se torna um instrumento precioso para entregar nossos filhos ao cuidado amoroso de Deus e de Nossa Senhora. A oração de consagração nos ensina a reconhecer que antes de sermos pais, nossos filhos pertencem ao Senhor. Como nos lembra Padre Paulo Ricardo, nosso papel é preparar o caminho, remover obstáculos e criar um ambiente propício para a ação da graça divina, confiando que o Espírito Santo é quem atua no coração de cada jovem
Convido vocês a rezarem comigo. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, venho hoje como pai e mãe consagrar meu filho, minha filha, ao vosso cuidado amoroso. Reconheço que antes de ser meu filho, ela e vosho, antes de eu amar, vós o amais com amor eterno e perfeito. Entrego a vós minhas preocupações, meus medos e minha tendência de querer controlar sua jornada espiritual. Confio completamente à vossa providência e ao vosso tempo perfeito. Peço a graça de transformar minhas palavras para que sejam sempre pontes e nunca barreiras, sempre luz e nunca sombras, sempre convites e nunca imposições. Que meu lar seja um reflexo do vosso amor incondicional, um lugar onde a fé seja vivida com autenticidade e alegria, não com julgamento e medo. E quando eu falhar, como certamente falharei, peço a graça de recomeçar com humildade, lembrando que é o vosso amor, não minha perfeição, que tem o poder de transformar corações. Sagrado Coração de Jesus, em vos confio, Imaculado Coração de Maria. Sede refúgio e caminho que conduz meu filho, minha filha, é Jesus. Amém. Esta oração é um lembrete de que o amor divino age de forma silenciosa, constante e transformadora. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, podemos confiar que cada gesto de fé, cada palavra de amor e cada ambiente familiar preparado com cuidado contribuem para o retorno do filho ao caminho de Deus. Peço a vocês que escrevam nos comentários o nome de seu filho ou filha para que nossa comunidade possa se unir em oração por ele ou ela, fortalecendo essa corrente de amor, fé e esperança. Não se esqueçam de deixar seu amém como sinal de fé na ação da graça divina. Lembremos, irmãos e irmãs, que vocês não estão sozinhos nesta jornada. Milhares de pais e mães compartilham da mesma dor, mas também da mesma esperança. Curtam este vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações para acompanhar os próximos conteúdos desta série especial sobre restauração familiar. Ao compartilhar esse conhecimento, ajudamos outros pais a criar pontes e abrir caminhos de reconciliação espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao longo desta jornada, percebemos que o trabalho de reconciliação com nossos filhos afastados da fé não depende apenas de nós individualmente. Existe um elemento essencial que muitas vezes esquecemos: o poder da comunidade e do apoio mútuo entre pais e famílias. É fundamental lembrar que vocês não estão sozinhos. Milhares de pais e mães passam pela mesma dor, enfrentam os mesmos desafios e compartilham o mesmo desejo profundo de ver seus filhos retornarem à fé. Participar de uma comunidade de apoio, seja na igreja, em grupos de oração ou mesmo online, fortalece a esperança e oferece orientação prática inspirada na experiência de outros que já caminharam por essa estrada. O apoio da comunidade funciona de diversas maneiras. Primeiro, fornece testemunhos de experiências reais, mostrando que o retorno à fé é possível e que mudanças duradouras exigem paciência, amor e perseverança. Histórias como as de Miguel, Amanda ou Lucas, que vimos nos capítulos anteriores, tornam-se exemplos vivos de que métodos consistentes, palavras de amor e ambientes familiares acolhedores podem transformar corações. Segundo, a comunidade oferece suporte emocional, conversar com outros pais, compartilhar frustrações, medos e sucessos, cria um espaço de empatia e compreensão
Isso ajuda a reduzir sentimentos de culpa ou desânimo, mostrando que cada desafio faz parte do processo e que não há respostas instantâneas ou soluções mágicas. Terceiro, a comunidade é um espaço para aprendizado contínuo, participar de encontros, retiros ou palestras, seguindo os ensinamentos de Padre Paulo Ricardo ou outros guias espirituais confiáveis. Fornece ferramentas práticas para aplicar no dia a dia, seja através do método dos 3 As, práticas de oração ou estratégias para criar ambientes familiares espiritualmente acolhedores. Além disso, a comunidade atua como rede de oração, unindo diversos corações em intercessão pelos filhos afastados. A força da oração coletiva é incomparável, pois quando pais se unem para interceder pelos filhos, há um movimento poderoso do Espírito Santo, que atua de maneira invisível, mas eficaz, nos corações e mentes daqueles que nos são confiados. Por fim, compartilhar essas experiências com outros pais é também um ato de evangelização e solidariedade. Ao mostrar que existem caminhos de esperança e estratégias eficazes baseadas na fé e no amor, ajudamos outros pais a se manterem firmes, mesmo diante de situações desafiadoras, e a encontrarem coragem para agir com paciência, compreensão e amor incondicional. Portanto, meus irmãos e irmãs, fortalejam-se mutuamente, curtam, compartilhem e comentem este vídeo para que possamos formar uma rede de apoio ativa, dedicada e cheia de fé. Cada testemunho, cada palavra de encorajamento e cada oração coletiva tornam nossa comunidade mais forte e mais capaz de ajudar famílias a reconectarem seus filhos com o coração de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos a um ponto crucial desta jornada. A importância da paciência e da confiança na ação de Deus, mesmo aplicando corretamente as estratégias que discutimos, palavras de amor, método dos 3 As, ambientes familiares acolhedores e oração constante, é fundamental compreender que o retorno de um filho à fé raramente é imediato. A experiência nos mostra que haverá avanços e recuos, momentos de esperança e períodos de aparente estagnação. É natural que, em alguns dias, a resistência do filho pareça maior e que dúvidas ou afastamentos voltem a surgir. Contudo, como nos assegura Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A perseverança e a constância no amor são fundamentais. É nesse contexto que a paciência se torna virtude essencial. Cada gesto de acolhimento, cada palavra de autenticidade, cada ação de amor ativo, mesmo que pareçam pequenas ou invisíveis, prepara o terreno para que o Espírito Santo atue no coração do filho. O pai nunca deixa de amar, mas muitas vezes espera o momento certo para despertar a abertura interior necessária. Confiar na condução de Deus também significa respeitar o tempo e a liberdade do filho. O jovem precisa sentir que seu caminho espiritual é uma escolha pessoal, sem imposições ou pressões externas. Pressionar ou tentar controlar o retorno apenas reforça barreiras e pode gerar resistência, como nos ensina João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nossa responsabilidade é preparar o caminho, eliminar obstáculos e oferecer um ambiente propício, confiando plenamente na ação divina. Outra dimensão dessa paciência envolve a constância
na oração silenciosa, continuar a consagrar o Filho a Jesus e à Virgem Maria diariamente, mesmo sem perceber resultados imediatos, mantém um vínculo espiritual invisível, mas poderoso. Cada oração, cada bênção silenciosa, cada gesto de amor constante, mesmo aparentemente pequeno, atua como semente que, no tempo de Deus, dará fruto. Além disso, a paciência deve ser acompanhada de esperança ativa. Esperar não significa passividade. Significa manter a fé viva, continuar a aplicar os princípios que discutimos: acolhimento, autenticidade, amor ativo, e confiar que cada ação, por menor que pareça, contribui para a transformação do coração do Filho. Portanto, irmãos e irmãs, lembrem-se, a jornada de reconciliação espiritual é longa e muitas vezes não linear. Haverá dias de frustração, mas cada esforço de amor, cada palavra sábia e cada oração sincera são instrumentos poderosos de transformação. Mantenham-se firmes, perseverantes e confiantes no tempo de Deus, sabendo que a paciência e a confiança são chaves essenciais para a restauração da fé e do vínculo familiar. No próximo capítulo, vamos fazer um resumo prático de todos os princípios aprendidos, consolidando as ferramentas que já discutimos para que vocês possam aplicá-las de maneira organizada e eficaz. Meus queridos irmãos e irmãs, ao chegarmos a este penúltimo capítulo, é importante resumir e consolidar tudo o que aprendemos para que possamos aplicar de forma prática na vida diária e fortalecer a relação com nossos filhos afastados da fé. Primeiramente, identificamos 3 frases proibidas que podem afastar silenciosamente nossos filhos. E aí, você está decepcionando a Deus, que distorce a imagem do Pai amoroso e cria culpa e vergonha? Or, quando eu era da sua idade, que compara gerações e invalida dúvidas e questionamentos genuínos? Sen, você vai se arrepender quando for tarde demais, que utiliza o medo como motivação, gerando resistência e afastamento? Em cada caso, apresentamos alternativas fundamentadas na fé, no amor e na empatia. Palavras que acolhem, escutam e respeitam a liberdade e a jornada espiritual do filho, conforme os ensinamentos da Bíblia e a prática pastoral de Padre Paulo Ricardo. Em seguida, abordamos o método dos 3 As: acolhimento, autenticidade e amor ativo. Acolhimento: ouvir com atenção, sem interrupções, correções ou julgamentos, criando um espaço seguro para expressar dúvidas e sentimentos. Autenticidade: compartilhar a própria jornada de fé, incluindo falhas, dúvidas e aprendizados, mostrando que a fé é humana, real e acessível. Amor ativo: demonstrar amor através de gestos concretos, ações de serviço, cuidado e presença constante, tornando o Evangelho vivo no dia a dia da família. Outro ponto essencial que exploramos é a criação de um ambiente familiar propício à fé. Ele deve contemplar 3 dimensões. Espaço físico: um lar acolhedor e sereno, com elementos sutis de paz, harmonia e espiritualidade. Atmosfera emocional: cultivar paciência, alegria, amor incondicional e frutos do Espírito. Gálatas 5:22
evidenciando a fé de forma natural. Sen, presença espiritual, oração constante. Leitura da palavra, prática de caridade e bênçãos silenciosas que fortalecem a conexão espiritual e criam um espaço seguro para o retorno do filho. Além disso, vimos que a comunidade e o apoio mútuo são vitais. Participar de grupos de pais, retiros, palestras e redes de oração oferece suporte emocional, aprendizado prático e testemunhos que inspiram perseverança e confiança no processo de reconciliação. Também aprendemos a importância da paciência e da confiança na condução de Deus. O retorno do filho raramente é imediato. Exige perseverança, consistência e fé no tempo de Deus. Gálatas 6:9, João 6:44. A combinação de palavras sábias, ações coerentes e oração constante cria o terreno adequado para que a graça divina atue nos corações. Finalmente, as histórias reais de Ricardo, Miguel, Amanda, Lucas e suas famílias nos lembram que o processo é longo e não linear, mas que cada esforço, cada gesto de amor, cada palavra empática, cada oração silenciosa contribui para a reconciliação espiritual e a restauração do vínculo familiar. Ao internalizar esses princípios e aplicar-los de forma contínua, pais e mães constroem uma ponte de amor, confiança e fé, permitindo que os filhos experimentem a presença transformadora de Deus em suas vidas. Este resumo serve como guia prático para todos os passos que discutimos, consolidando ferramentas que realmente funcionam para aproximar os filhos afastados da fé. No próximo e último capítulo, encerraremos nossa série com mensagem de esperança, oração final e convite à ação concreta, consolidando tudo o que aprendemos e reforçando a confiança no amor de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao último capítulo desta série e é o momento de refletir sobre a esperança, a fé e a confiança na ação de Deus em nossos filhos afastados. Tudo o que aprendemos desde a eliminação das frases prejudiciais, a aplicação do método dos 3 As, a criação de um ambiente familiar acolhedor, até a paciência e a confiança na condução divina, converge para um propósito: aproximar nossos filhos do coração amoroso de Deus. É importante lembrar que cada família tem seu tempo e cada filho responde de maneira única. Haverá dias de dúvida, resistência e até frustração, mas também haverá pequenos sinais de abertura, curiosidade e reconexão. Esses sinais, mesmo ocultas, são frutos da ação silenciosa do Espírito Santo que opera no coração do jovem quando encontra espaço de amor, acolhimento e autenticidade. Convidamos vocês a manter a prática diária do amor ativo e da presença espiritual. Cada gesto de cuidado, cada conversa respeitosa, cada ato de serviço em família e cada oração silenciosa contribuem para preparar o terreno para o retorno à fé. Como aprendemos nas histórias de Ricardo, Miguel, Amanda e Lucas, pequenas mudanças consistentes podem gerar transformações profundas e duradouras. Neste momento, realizemos uma oração final de consagração e esperança, confiando nossos filhos a Deus e à Virgem Maria, entregando-os com confiança plena em seu amor e providência. Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, entrego-vos, meu filho,
Minha filha, com confiança e esperança, que cada gesto de amor, cada palavra acolhedora e cada momento de oração transforme seu coração e aproxime-o do vosso amor incondicional. Que nossas palavras sejam pontes, nossas ações sejam testemunhos e nosso lar seja um reflexo da vossa paz. Amém. Meus irmãos, continuem firmes na fé, persistentes no amor e constantes na oração. Não se esqueçam de compartilhar esta mensagem com outros pais e mães que enfrentam os mesmos desafios, formando uma rede de apoio, inspiração e oração. Curtam, comentem e inscrevam-se no canal para fortalecer ainda mais esta comunidade de esperança. Lembrem-se, o retorno do filho à fé não depende de nossa força, mas da graça de Deus agindo em cada coração. Nossa missão é preparar o caminho, eliminar barreiras e oferecer amor incondicional quando nossas palavras, atitudes e orações se alinham ao coração de Deus. Criamos espaço para que a transformação espiritual aconteça de forma natural e profunda. Que a paz do Senhor esteja sempre com vocês e que a esperança nunca se apague em seus corações. Que o amor, a paciência e a confiança guiem cada passo desta jornada